No que diz respeito à estrutura do nosso artigo, nós poderíamos aqui dividir em 3 partes, né? A situação-problema, a discussão e a solução-avaliação. Em relação à situação-problema, a gente traz a situação, né? Essa situação-problema ela se relaciona muito com o próprio comando da questão, né? A gente vai ver novamente aqui o comando da questão. A gente traz a situação, traz o problema apresentado, ok? Nessa primeira parte da apresentação do problema, a gente pode até lançar a nossa tese, né, a nossa opinião referente a este problema que foi apresentado. E na discussão, a gente pode reservar, né, essa parte de discussão, a utilização de argumentos que vão reforçar a nossa opinião. Tá bom? Então, na discussão, a gente traz argumentos que reforçam a nossa opinião. Na solução, avaliação, são as propostas, né? Então, diante desses problemas que foram apresentados, né, nós temos a nossa opinião, a nossa tese, ó, diante desses problemas, né, ou na verdade, esses problemas são ocasionados por isso. Então, a gente trouxe a nossa tese, isso. E para resolver esses problemas, ou mesmo amenizar, porque dependendo do problema, a gente sabe que não vai ser possível eliminar por completo, mas sim amenizar, que tipo de estratégias poderiam ser desenvolvidas? Aí a gente poderia trazer isso justamente na parte final do nosso texto, a solução, avaliação. Ok? É muito próximo, pessoal, de um texto, de uma produção textual do Enem, por exemplo, na situação problema, discussão, utilização de argumentos, citação de voz de autoridade. A gente já sabe que o candidato vai ganhando alguns pontinhos por isso, e finalmente vem a proposta de intervenção, né, que seria aqui a solução, avaliação. Vejam só essas 3 partes: situação, problema, discussão e solução, avaliação. Essas partes aqui, pessoal, elas podem até mesmo se repetir em outros gêneros textuais, ok? Só que no artigo de opinião a gente tem muito a utilização da primeira pessoa. É sua opinião. Agora, o ideal é que na utilização de argumentos, né, você deixe muito bem clara a terceira pessoa, tá bom? Não sei se vocês já se perguntaram por que em textos acadêmicos, né, ainda há essa prescrição muito forte, né, da utilização da terceira pessoa do singular, né? Alguns programas, né, são muito taxativos nessa impossibilidade, né, de um aluno escrever na primeira pessoa. Pode até escrever, mas vai perder muitos pontos por isso. Não, texto acadêmico você deve escrever em terceira pessoa, né? A gente já está tendo aí mudanças importantes, né? Isso também depende da área. Na área de ciências humanas, muitos professores ou mesmo orientadores de cursos de pós-graduação, a gente já encontra a defesa da utilização da primeira pessoa, né? Até porque, se a gente for ver bem, chega a ser até uma incoerência, né? Se muitos programas pedem textos autorais, né? Textos que não sejam meras cópias, né, de outros textos, ou seja, que esse texto tenha a sua cara, na sua identidade, e a gente acaba proibindo a utilização da primeira pessoa e sendo a terceira, né? Enfim, mas a gente tem já com a guinada aí das abordagens qualitativas, principalmente na década de 80, né, esse pensamento que vai destoar um pouco da perspectiva positivista, né? Mas por que a gente utiliza ainda muito a terceira pessoa em produção de textos acadêmicos? Porque se a gente analisar as 3 pessoas, né, a gente tem primeira, segunda, de uma forma bem simples. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele, não é verdade? As pessoas que participam da comunicação, né, da enunciação, nós temos eu e tu. Né? O eu que fala, o tu que ouve, e depois a mudança de turno de fala, né? O tu vira eu e o eu vira tu, né? E quem não faz parte dessa comunicação, quem não faz parte desse contexto? Uma pessoa que está fora do contexto, uma pessoa que está observando, uma pessoa que não está interferindo nas ações daquele ambiente. Seria uma terceira pessoa, que é justamente ele, né? O ele não faz parte da discussão, não está interferindo, ele está de fora, ele é um observador, ok? Então, a utilização da terceira pessoa tem muito essa perspectiva positivista do distanciamento do observador com o objeto investigado. Então, a terceira pessoa seria uma
uma pessoa neutra, uma pessoa objetiva, uma pessoa que não interfere na produção daqueles dados, né? É uma pessoa que, na verdade, está distante da produção desses dados, né? Por isso que ele não interfere, ok? Então, o paradigma positivista, muito forte ainda, né? Mas ele já foi mais forte antes, ele ainda perdura, né? Mas a gente já tem alguns trabalhos, né? Até mesmo teses, em primeira pessoa, né? É claro que isso depende muito do orientador, né? Do programa de pós-graduação. Se o seu orientador quer que você escreva em primeira pessoa, né? Defende que você escreva em primeira pessoa para você se posicionar e tudo bem, né? Enfim, no que diz respeito ao artigo de opinião, a gente pode encontrar sim a primeira pessoa, ok? É característico de um artigo de opinião a utilização da primeira pessoa, desde que a utilização da primeira pessoa não resulte, né, em achismos. Eu acho que a violência na escola é por conta disso, eu penso... Não, ok? Então, pode utilizar a primeira pessoa, mas que isso não se reflita em frases de achismo. Não. Aqui não é um ambiente de achismo. Se você vai utilizar a primeira pessoa, você deve se posicionar, né, e deve não preservar a sua face, né? Quando a gente estuda preservação de face, e a gente acaba se deparando com os modalizadores, né? São expressões que a gente utiliza para, digamos, preservar a nossa face, não se posicionar sobre temas polêmicos, né? A gente utiliza o talvez, pode ser, né? Quem sabe, enfim, né? São expressões modalizadoras, né? Aqui não é o caso, aqui você vai se posicionar, vai utilizar as vozes de autoridade, né, para reforçar a sua tese, tá ok? Então a gente tem aqui essa estrutura do artigo de opinião, tá bom? Voltando aqui para a nossa proposta, nós vamos ter a seguinte questão. Pronto, agora nós vamos nos deparar com o problema que é apresentado. Quais os grandes desafios do século XXI para o professor de língua portuguesa do ensino fundamental no que se refere ao processo de ensino e aprendizagem da produção textual? Quando você se deparar com a proposta, você deve ler e reler, marcar aquelas palavras que você acha que são as mais importantes. Por quê? Porque o seu texto deve contemplar estas palavras. Porque se ele não contemplar essas palavras, vai ser um texto incompleto. Você pode perder pontos importantes. Então, nós temos aqui uma primeira expressão importante, né? Grandes desafios. Grandes desafios. A gente pode entender aqui que a resposta a esses grandes desafios seria justamente a sua tese, o seu ponto de vista. Então, quais os grandes desafios? Um grande desafio é esse. Supor, né? Você traz um grande desafio. Pronto. Para você, este é um grande desafio. Defenda agora esse desafio que você trouxe, né, como de fato sendo um grande desafio. Por que ele é um grande desafio? Aí você vai trazer os argumentos. Então vamos lá. Grandes desafios, a sua tese vai ser a resposta, né? Aí você vai defender depois. Agora, nós vamos encontrar depois informações que vão fechando esse funil, né? Vão reduzindo esse campo de discussão. Não são quaisquer desafios. São desafios referentes ao século XXI, ok? Século XXI, e não são desafios para qualquer pessoa, para o professor de língua portuguesa do ensino fundamental, no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem da produção textual. Então, vejam aqui, pessoal, que algumas dessas palavras aqui, dessas expressões, a gente pode fazer uma referência, né, à própria temática do periódico, né? Ensino-aprendizagem, né? Como a gente tem aqui, professor de língua portuguesa no ensino fundamental. A gente faz referência lá, né, à importância da escrita, não é verdade? O domínio ativo do discurso, processo de ensino-aprendizagem, participação social no exercício da cidadania. Então, é importante que em seu texto a gente encontre referências a esse processo de ensino-aprendizagem, né? Professores, alunos, né? Quais esses grandes desafios no século XXI? São alunos desmotivados?
material didático defasado, falta de formação continuada. Agora, pessoal, muito cuidado. Quando a gente se depara com esses problemas, quais os grandes desafios? Tem que ter muito cuidado para a gente não trazer um desafio, né, ou um problema, né, que não se refere ao processo de ensino-aprendizagem da produção textual. Você poderia, por exemplo, trazer um desafio à relação interpessoal do professor com outros professores de outras disciplinas, por exemplo, né? Ou então a violência que está no entorno da escola, né? Isso, de fato, isso gera problemas, né? Pode gerar problemas na própria prática do professor, né? Ela pode se refletir na escola, enfim. Mas o que a gente não pode fazer, pessoal, é simplesmente trazer um problema e não relacionar esse problema com o que está sendo pedido aí. Então, muita gente trouxe problemas, trouxe desafios que não eram desafios específicos do professor de língua portuguesa, do ensino fundamental, né? Então, a gente tem que, primeiramente, ver, né, se esse desafio, se essa tese que a gente está defendendo, né, é uma tese que se relaciona especificamente a esse professor de língua portuguesa do ensino fundamental, ok? Para não trazer outros problemas que não tem nenhuma referência com isso. Poderia até mesmo citar salário, né? Vamos supor, e isso já é um reflexo da nossa experiência, né? Quem é professor da educação básica, né, sabe que durante muitos anos, ainda hoje, né, há sempre essa luta por valorização do docente, né, que se reflete muitas vezes em valorização salarial, né? Basta a gente ver a quantidade de greves que ocorre, né? Então, alguns poderiam até trazer os baixos salários como algo que estaria desestimulando o professor de língua portuguesa, enfim, mas não é algo que se relaciona diretamente a esse professor. Um baixo salário atinge todos os professores, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, pessoal, é para a gente identificar esse problema como sendo um problema que seja específico deste professor de língua portuguesa, ok? Que diga respeito ao processo de ensino e aprendizagem, a prática do professor, a aprendizagem do aluno. A gente, enquanto professores de língua portuguesa, né, a gente ainda tem uma formação muito cartesiana, né? Costumo dizer isso também em relação às outras áreas, né? Ainda há profissionais que pensam que um bom professor de língua portuguesa é um professor que sabe muito português, é um professor que sabe muito as regras da gramática normativa, que entende muito de sintaxe, que utiliza termos arcaicos, que estuda latim todo dia, que faz tradução, que faz versão em latim, enfim. Então, com todo esse conhecimento do conteúdo, logo ele seria um bom professor, né? Mas a gente sabe que não é assim. Então, ainda hoje a gente encontra muita gente que pensa, né, que basta você ter domínio do conteúdo para você ter o domínio da prática, né? Então a gente acaba focando muito no conteúdo e esquecendo o aspecto didático. Então nós, enquanto professores de língua portuguesa, eu acredito que é muito importante a gente também buscar, né, estudos, né, em livros relacionados ao universo da pedagogia, né? Buscar livros sobre didática, sobre avaliação, discutir avaliação, discutir o desenvolvimento dos jovens, né? Por que muitos profissionais têm muitas dificuldades, que é professor de português, tem muita dificuldade nos anos iniciais do Fundamental 2, né? Ou os anos finais, né? O sexto ano, o sétimo ano, principalmente o sexto ano, porque muito professor tem muita dificuldade no sexto ano. Trata-se de um período de transição, né? Nós temos alunos que vêm
do Fundamental 1, realidade com 1 ou 2 professores, para vários professores, né? Uma mudança no cronograma, uma mudança na organização das disciplinas, uma mudança no corpo, uma mudança na mente, enfim, né? Então, muitos estudos, pessoal, quando a gente sai um pouquinho dessa caixinha que é o conhecimento da estrutura da língua portuguesa e vai buscar um pouco sobre didática, sobre o universo da pedagogia, né? A gente acaba enriquecendo muito o nosso conhecimento. E claro, né, poderíamos utilizar este conhecimento adquirido nessas outras áreas, né, em nossa produção textual, tá bom? Por isso que a gente traz também para o nosso curso análise de obras, né, que à primeira vista você poderia dizer, não, isso aqui é da pedagogia, isso aqui não diz respeito ao Prof. Letras, né? Mas se a gente fala de ensino e aprendizagem, claro que a gente faz uma referência a textos que são textos muito característicos da pedagogia, tá bom? O ideal também é que a gente estude didática, né? Estude avaliação, enfim. Então nós vimos aqui, né, essa proposta, vimos aqui a estrutura, né, do gênero, temos algumas instruções, né? Seu artigo deverá obrigatoriamente atender às seguintes exigências: ser redigido no espaço destinado ao texto definitivo, apresentar explicitamente, ou seja, de forma clara, um ponto de vista em relação à questão tema. Então vejam só, a questão tema a gente já viu, né? Quais os grandes desafios no século XXI? Então, qual é o seu ponto de vista em relação a esses desafios, né? Qual é o seu desafio? Qual seria um grande desafio ou grandes desafios, né? E o que ocasionam esses grandes desafios, né? Então, pelo menos um ponto de vista nós temos aí. Apresentar explicitamente um ponto de vista, ok? Em relação à questão tema, ser redigido na variedade padrão da língua portuguesa, né? Não ser escrito em versos, já descaracterizaria, né, a própria estrutura do gênero, conter no máximo 40 linhas, então você deve ser bastante sucinto, né? Muito cuidado. Tem gente que não faz o rascunho, tudo bem, né? Desde que você tenha muito cuidado. E gente que não faz o rascunho já passa logo para a folha resposta. Quando chega na linha 38, descobre que não trouxe nenhuma proposta, ou mesmo não citou ninguém, né? Não citou nenhuma voz de autoridade, e acaba citando ali de forma bastante apressada, né? E a pessoa que vai corrigir percebe, né, que você simplesmente jogou aquilo ali, jogou aquela citação, aquela voz de autoridade, tá bom? Respeitar as normas de citação de textos, não ser assinado, né? Claro, para preservar aqui, para não ser identificado, né? Nem mesmo pseudônimo você pode fazer. Já tive colegas que assinaram, né, a prova, onde tem um título, colocaram o nome da pessoa, né? Talvez isso também por conta do nervosismo nesse momento, né? Mas muito cuidado com isso, né? É importante ver muito bem as instruções que vocês encontram na prova. Dependendo da prova, do ano, né, a gente pode encontrar a proposta de produção textual logo no início da prova, né? Nos primeiros anos foi assim, né? Nós tivemos uma edição que a proposta de produção textual veio após as questões objetivas, né? Mas vindo antes ou vindo após, tanto faz, né? Particularmente, eu prefiro fazer primeiramente a prova discursiva, né? Então, primeiro faço a prova discursiva para depois partir para a prova objetiva. Eu acho que a prova discursiva ela desgasta mais, né? Eu me desgasto mais fazendo a prova discursiva. Até porque na prova discursiva você não pode chutar, né? Você tem que escrever, né? Tem um desgaste físico maior. Na prova objetiva, se faltar tempo, né, você vai chutar. Se de fato você não tiver nenhum tempo disponível para ler, né? Porque existe a diferença do chute para o coice, né? Até brincando aqui, porque no coice você simplesmente não realiza a leitura de nenhuma opção e marca, né? Sem ler nada, e marca. Já o chute, existe até mesmo um critério racional para você chutar, né? A gente brinca, mas é isso mesmo. Em algumas questões a gente consegue identificar algumas opções que são opções
claramente falsas, né? São opções que você já percebe que ou ela está falsa ou ela está verdadeira, né? Porque dependendo da questão, o comando da questão pode estar pedindo para você marcar a opção falsa ou marcar a opção verdadeira, né? Então tem aquelas que são muito evidentes, né? Que trazem expressões que já dão indícios de que aquilo é falso, né? Aí você já descarta esta opção. Descartando essa opção, aumenta a possibilidade de você acertar, né? Até mesmo no chute. Então seria uma diferença, né? A gente brinca com isso, uma diferença do chute para o coice, né? O chute você realiza algumas eliminações para depois chutar, né? No coice você não faz a leitura de nada e simplesmente marca. E claro, atenção, né? Será atribuída nota 0 à redação em qualquer um dos seguintes casos. Texto com até 14 linhas, né? Então se você, no ano de 2013, se você escreveu um texto até 14 linhas, não passou de 14 linhas, é 0. Então o mínimo aqui era de 15 linhas, né? Fuga ao tema ou a proposta, né? Então você escreveu sobre algo que não diz respeito ao que estava sendo pedido. Letra ilegível, né? Não é possível ler o que você escreveu, né? Você pode até ter uma letra muito feia, né? Mas a letra feia não quer dizer letra ilegível, né? Isso cabe aqui a pessoa que vai avaliar a sua produção, né? Entender, né, o que você está querendo escrever, né? O que você quis escrever. Então a letra ilegível ela não é a letra feia, né? Não se confunde com letra feia. Particularmente, né? Assim, a minha letra ela não é feia, ela é horrível, né? A minha letra é cursiva. Por isso que eu sempre, quando vou escrever, né, ou manuscrever, eu utilizo a famosa letra bastão. Então, em todos os exames que eu fiz, né, concurso público, enfim, eu sempre utilizei a famosa letra bastão, a letra de forma, né? Sempre destacando as maiúsculas das minúsculas. Então, por exemplo, se uma palavra deve começar com letra maiúscula, eu escrevo aquela letrinha um pouco maior do que as demais letras, né? Então eu faço assim e nunca perdi ponto por isso, né? E, inclusive, analisando alguns critérios de concursos públicos, né? Eu verifiquei que não há perda de pontos por isso, né? A utilização da famosa letra de forma, desde que é importante você mostrar que sabe que aquela palavra começa com uma letra maiúscula. Então escreve um pouquinho maior aquela letra, tá bom? Não pode se identificar, a gente já viu isso, né? Nota 0 se você se identificar. E texto que revele desrespeito aos direitos humanos ou sejam ofensivos, né? Então, nesse ano, se você apresentasse isso, você teria a sua prova zerada. Nós temos aí o espaço destinado ao texto definitivo. Vocês podem ver que em 2013 nós tivemos aí um espaço destinado ao título do artigo de opinião. Então a pessoa escrevia o título e depois começava a desenvolver o seu texto, né? Como eu falei para vocês, né? Eu tive um colega, por exemplo, onde tinha título colocou o próprio nome, né? Aí aconteceu de a produção dele ser zerada, né? Ele conseguiu passar para a segunda fase. E quando foi ver a sua nota, né, da prova discursiva, viu lá que estava zerada.